Fala, cabulosos e cabulosas desse Brasilzão! Estamos aqui para mais um vídeo do canal Camarote Esportivo com notícia da Raposa. Desde já peço a vocês que deixem aquele like, se inscrevam no canal caso não forem inscritos e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje só vai deixar o like o torcedor do time que tem 4 brasileiros, 6 Copas do Brasil e 2 Libertadores. Mas não fique triste se você de casa for do time sem bicampeonato que tomou de 6-1 e quer saber notícia do maior time de Minas Gerais, você também veio ao lugar certo. Pode deixar o like aí também. Vamos lá, Nação Celeste, uma notícia que pegou todo o torcedor do Cruzeiro de surpresa. De informações inicialmente pelo André Hernan do Globoesporte.com, em que falava que o Palmeiras pediu o retorno de imediato do atacante Ivan Angulo. Inicialmente foi o Globoesporte.com, depois o Samuel Venâncio confirmou, depois o próprio Cruzeiro oficialmente falou sim que o jogador colombiano vai voltar para São Paulo. Por que isso aconteceu? Porque o Gabriel Veron se machucou e não tem previsão de retorno. O atacante Dudu foi para o Catar e o Rony tem um imbróglio com ele aí na justiça e ele pode ficar meses e meses fora. Ou seja, a única opção de ponta para o Palmeiras seria o retorno do Ivan Angulo. Vale lembrar que o empréstimo concedido pela alta cúpula palmeirense ao time mineiro era até o final de dezembro. Porém, as equipes acordaram que se o Alviverde pedisse a volta do atleta, o maior campeão mineiro teria que cedê-lo na hora, ou seja, o Angulo teria que voltar. A notícia caiu como uma bomba na toca da Raposa, visto que o jogador deu declaração no início dessa semana, dizendo que estava muito empolgado em poder estrear pelo Cruzeiro. O colombiano, que não chegou a fazer nenhuma partida pela Raposa, ainda ouviu do treinador Anderson Moreira que ganharia minutos no Brasileirão. Ganharia não só minutos, por exemplo, a partida de agora, Cruzeiro e RT, o Ivan Angulo seria sim titular do Cruzeiro. Era um jogador que conquistou a titularidade pelos seus treinos. No cabuloso, desde o começo da temporada, a jovem promessa colombiana foi um pedido do treinador Adilson Batista, que convenceu até o diretor executivo do clube, Ocimar Bolicenho, a contratar o jogador. Vamos citar, os problemas do Ocimar Bolicenho. Primeiro, que o Cruzeiro pagou 1/3 do salário do jogador durante esses meses que ele ficou no Cruzeiro. Ou seja, pagou 1/3 para ele não jogar uma partida. Segundo, o Cruzeiro ainda pagou uma comissão ao empresário do jogador de R$100 mil. O Cruzeiro teve que pagar ao empresário desse jogador R$100 mil e ele não jogou sequer uma partida. Isso dói o coração do torcedor cruzeirense e também dói os bolsos do Cruzeiro. Realmente muito chateado, foi pego de surpresa. Já tivemos isso também com o Everton Felipe, era um jogador que atuava pelas pontas do gramado, mas agora o Ivan Angulo acho que vai fazer muito mais falta do que o Everton Felipe. A expectativa era muito maior no Ivan Angulo, ou seja, o Ivan Angulo veio aqui para BH fazer o quê? Tirar umas férias, receber um salário e agora vai voltar para São Paulo. O Palmeiras, que tem um jogador emprestado do Cruzeiro lá, que é o Vitinho, que acabou de ser promovido ao time principal do Palmeiras. Eu gostaria de saber, infelizmente eu não tenho acesso à documentação, mas se tivesse uma possibilidade, eu gostaria que o Cruzeiro pedisse o retorno do Vitinho para que o Palmeiras sinta na pele como é isso, contar com o jogador e do nada o time chega e pede ele de volta. Seguinte, galera, com a perca do Ivan Angulo, o Cruzeiro terá que voltar seus olhos mais uma vez para o mercado. Infelizmente, era um problema totalmente resolvido pelo Cruzeiro, que era um jogador que atuasse pelas beiradas do campo. Foi totalmente resolvido com a chegada dele, mas infelizmente, com a saída, o Cruzeiro terá que buscar outro jogador. Tem um pessoal falando, por que não sobe o Caio Rosa, promove ele da base para o profissional mais uma vez? Até gosto dessa possibilidade, dessa oportunidade, para o Caio Rosa jogar, mas eu acredito que o Anderson Moreira vai procurar outro jogador, porque o Caio Rosa não tem umas características muito parecidas com o Ivan Angulo. O Angulo é um jogador mais ofensivo, é um jogador que busca as beiradas do campo, e o Caio Rosa é um jogador mais de profundidade, é um jogador que gosta de jogar pelo meio, gosta de um passe. Não é um jogador que pega a bola e vai para cima da marcação, como era o Ivan Angulo. O Palmeiras, que depois da retirada do jogador, quis oferecer outro jogador para o Cruzeiro. A notícia que eu tenho, galera, é que o Aníbal Veiga, ou Aníbal da Silva, como ele é conhecido, é um jogador que atua hoje no time de transição do Palmeiras, o Palmeiras B. É um jogador de 20 anos, paraguaio. É um jogador que gosta de atuar tanto de centroavante, tanto pela beirada do campo. Vi alguns vídeos do Aníbal Veiga e vou falar, não vi nada demais. Se for para trazer o Aníbal Veiga
por empréstimo mais uma vez, eu prefiro que suba o Caio Rosa. Realmente eu prefiro que suba o Caio Rosa. O Aníbal Veiga é um jogador que está na transição, é um jogador que tem passagens pelo sub-17 da seleção paraguaia e também o sub-20 da seleção paraguaia. É o atual titular da seleção paraguaia no seu sub-20. É um jogador que tem até uma boa característica, mas não vejo ele como um jogador fora do normal. Eu prefiro realmente que, se for para trazer o Aníbal, ele suba realmente o Caio Rosa. Tem um colega meu que perguntou, foi lá no Twitter do Aníbal e colocou: Aníbal, vem ser feliz em BH. O Aníbal curtiu, deu coraçãozinho, como se tivesse sim uma negociação em andamento sobre essa vinda dele. Se caso aconteça, não estou falando que vai acontecer, só estou falando que o Palmeiras interessou em mandar ele para o Cruzeiro. Esse nome será avaliado pelo Enderson Moreira. Eu estou falando assim, se o Aníbal chegar à vida no Cruzeiro, o novo contrato dele vai ter uma cláusula lá falando que o Palmeiras não pode pedir o retorno do jogador antes do final do contrato. Vai querer consertar o erro que fizeram com o Angulo, que agora é tarde demais, mas pode consertar trazendo esse jogador. Mas eu vou falar, já falei e vou repetir. Se for para trazer esse jogador, eu prefiro 1000 vezes que promova o Caio Rosa e dê uma oportunidade para a vitrine que é do Cruzeiro. Parar de fazer vitrine para o Palmeiras e trazer o jogador que é realmente do Cruzeiro. Outra live que aconteceu nessa paralisação é tempo de ter live. E dessa vez o Jaircy Carvalho, colunista do estado de Minas Gerais, fez uma live com o nosso presidente Sérgio Santos Rodrigues. Uma live de 1 hora, não dá para citar todos os pontos que aconteceu aqui, mas foi uma live bastante bacana. E um dos pontos abordados pelo Jaircy foi sobre um possível retorno do lateral direito Orejuela. Pensando em reforçar a defesa, em especial lateral direito, o presidente do cabuloso Sérgio Santos Rodrigues revelou que tentou o retorno de Orejuela, emprestado pelo time mineiro ao Grêmio até o final deste ano. No entanto, o mandatário reconhece a dificuldade para esse distrato, tendo em vista que o atleta está nos planos de Renato Portaluppi. Palavras do nosso presidente. Essa é uma das situações de mercado. O que me parece é que lá no Grêmio, o Renato quer contar com ele. É uma coisa que surgiu na nossa mente, tentamos trabalhar, mas acho difícil de acontecer, disse o Sérgio durante a live com o jornalista Jaircy Carvalho, colunista do estado de Minas Gerais. Após o rebaixamento no final de 2019, o Cruzeiro adquiriu 50% dos direitos econômicos de Orejuela, uma grande ajuda do Supermercados BH, uma grande ajuda do Pedrinho, para desembolsar cerca de 6 milhões de reais ao Ajax da Holanda. Sem condições de arcar com salários do lateral, a única esperança que o Cruzeiro teve de manter o jogador no futuro era sim a solução de emprestá-lo, e por isso ele foi ao Grêmio. O Grêmio que nessa negociação mandou o Jonathan Robert e o Felipe Machado e ainda pagou 700 mil reais ao Cruzeiro. O pessoal estava perguntando, o presidente já falou, ele não vai voltar para o Cruzeiro, porque o Grêmio pagou pelo passe do jogador, não tem um contrato que fala, na hora que o Cruzeiro quiser, ele volta. Não, o Grêmio pagou pelo passe e ainda de brinde mandou 2 jogadores para o Cruzeiro. Claro que o Cruzeiro já perdeu o Jonathan Robert, que o Grêmio pediu de volta, e o Felipe Machado tá por aí. Se quiser pedir de volta, eu não vou achar ruim não. Vai lembrar, galera, já foi o Jonathan Robert, Everton Felipe e agora o Angulo. O Cruzeiro tá com um grande problema, com esses jogadores que vêm por empréstimo e o time acaba tendo que precisar desses jogadores no futuro. Outro ponto abordado na live do Jaircy Carvalho com o nosso presidente Sérgio Santos Rodrigues foi a venda da Campestre 2. Algumas semanas atrás eu trouxe uma notícia de um economista que deu uma reportagem lá na Gazeta Esportiva e ele avaliava a Campestre 2 em cerca de 5 até 7 milhões de reais, por ficar em uma região que passa o aeroporto, passa os aviões, não poderia ter a construção de prédio. Isso desvalorizaria o lote. Mas segundo o nosso presidente, na entrevista com o Jaircy, ele falou que esse lote pode ser vendido até 16 milhões de reais, mais do que o dobro do que o economista falou. Palavras do presidente. A gente tem recebido laudos, mas vai variar algo em torno de 13 a 16 milhões de reais. Os laudos estão oscilando perto disso. Agora, ainda estamos recebendo alguns, revelou o presidente. Sérgio também apontou que tem feito um trabalho de convencimento junto aos conselheiros, palavras dele.
Temos feito um trabalho forte para explicar a necessidade de que isso, alienação, aconteça. É uma das formas de que a gente busca equacionar o Cruzeiro. Esse imóvel dá prejuízo ao Cruzeiro, seja em termos de pagamento de IPTU ou manutenção, analisou o presidente. Super certo, presidente. Um imóvel que é luxo para o Cruzeiro, porque é pouquíssimo utilizado, tá lá só causando prejuízo e ainda tem diversos impostos. Tá fazendo mais do que certo. Além de se livrar de uma dívida, né, mensal que o Cruzeiro tem com esse lugar, ainda vai render um dinheirinho bom para o Cruzeiro. Palavras do presidente. Muita gente fala que tem que fazer isso com o Barro Preto, com a sede administrativa. Posteriormente, vamos submeter outros projetos que possam ser interessantes ao Conselho Deliberativo apreciar. Mas existe uma urgência hoje e entendemos que era o melhor a ser feito uma negociação de venda. Complementou o presidente. Excelente trabalho, é um cara... eu não vou ficar aqui, né, endeusando mais um presidente, como eu cometi um erro na época do Itaí, de ficar chamando ele de Mitaí. Todo torcedor do Cruzeirense falava, Mitaí, o Itaí Machado é um cara. Nunca mais eu vou ficar fazendo isso de endeusar um presidente. Mas o trabalho que ele está fazendo tem muita seriedade, tem muito profissionalismo e traz uma confiança muito grande para o torcedor. E eu espero que continue assim e não nos decepcione como outro dirigente. Nessa mesma live, o nosso presidente também falou sobre o caso do zagueiro Dedé. O defensor tem contrato com o Cruzeiro até o fim de 2021 e, de acordo com o presidente Celeste, quem quiser ficar no Cruzeiro, fica muito por amor, por vontade. Palavras dele. O Dedé está em recuperação agora, ele não está se recuperando aqui na Toca da Raposa, está no Rio de Janeiro. A gente tem que aguardar, porque tem que entender quando vai finalizar essa recuperação, quando ele vai estar pronto para ir a campo. E quando puder ir a campo, entender com os empresários, com ele, qual é a vontade dele. Frisou o Sérgio em live com o jornalista G.C. Carvalho. Galera, é o seguinte, deu muito a entender que se o Dedé quiser ficar, o Sérgio Santos Rodrigues vai abrir as portas para ele. Eu sou totalmente contra isso. Eu vou falar uma parte, não vou fazer aquela novela toda de novo, não. Se o Dedé volta hoje 100%, volta a treinar no Cruzeiro, o que nos garante que daqui 1 mês ou 2 meses o Dedé não se lesiona de novo e fica mais um ano fora. Se eu fosse o presidente, na primeira oportunidade que tivesse de manter, ganhar um cash, né, com o Dedé para sair para o Vasco, qualquer time do Brasil, eu tiraria o Dedé. A história do Dedé é muito bonita no Cruzeiro até certo ponto. O Dedé, sim, tornou-se um ídolo do Cruzeiro. 2 brasileiros, 2 Copas do Brasil, mas a imagem dele está muito queimada. Eu espero que o Dedé seja muito feliz, galera, mas não no Cruzeiro. O Cruzeiro também que pode anunciar a subida, né, de um lateral direito. Estou falando do lateral direito Danilo. Hoje ele atua no Sub-17 do Cruzeiro, tem passagens pela seleção de base. O Anderson Moreira gosta do nome e o Samuel Venâncio divulgou que ele pode sim também treinar com o time profissional. Então, meus cabulosos e cabulosas, estamos encerrando mais um vídeo do canal. Gostou, já sabe, deixa aquele like, se inscreva no canal caso não for inscrito. Quer falar comigo, pode ir lá no Instagram do canal, Camarote Esportivo 3.0. Vamos bater um papo, interaja conosco aqui também nos comentários do YouTube, dê sua opinião, ela é muito importante para mim. Quer fazer algum comentário sobre uma crítica construtiva? Pode mandar aqui que eu irei responder todos a vocês. Beleza, galera? Até o próximo vídeo do canal. Um grande abraço a todos vocês, nação!